26. Nós vamos ler todo o capítulo 26 de Atos, ok? Então eu vou ler, os irmãos prestem bastante atenção, porque é um texto muito rico, muito especial. É o encontro de Paulo com o rei Agripa, Atos 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse:
por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu assim: Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-os retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pela história que o Senhor mesmo registrou, pela inspiração do Teu Santo Espírito, para que ela pudesse aquecer o nosso coração. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nietzsche, quando escreveu sobre Zaratustra, ele conta que Zaratustra viveu 30 anos, e depois de 30 anos, esse homem entrou em profunda depressão. E Zaratustra ficou tão deprimido que nada trazia alegria ao coração dele. E Nietzsche então começa a narrar a história desse homem e diz que Zaratustra sobe uma montanha e vai ficar recluso. Ele não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, ele quer ficar sozinho. Não sei se você já teve essa síndrome, mas ela acontece de vez em quando, né? E aí, ele recluso ali, ficou 10 anos. 10 anos naquela montanha. Acontece que ao final de 10 anos, Zaratustra volta com o coração queimando. Ele havia chegado, segundo ele mesmo, ao ápice do conhecimento. E ele então tem uma síndrome de beleza e diz: eu não posso guardar todo esse conhecimento maravilhoso para mim mesmo. Eu encontrei o caminho, encontrei a alegria, encontrei a sabedoria, eu tenho que voltar e contar para as pessoas tudo o que é fruto da minha reflexão depois de 10 anos. Ele está nessa novidade de vida. E diz o texto de Nietzsche que, ao descer a montanha, ele encontra com um eremita solitário que havia encontrado esse mesmo homem, Zaratustra, subindo 10 anos antes a montanha, e nunca mais tinha encontrado com ele. E o eremita diz assim: esse caminhante não me é estranho. Muitos anos atrás ele passou por esse caminho. Ele se chamava Zaratustra, mas ele mudou. Naquele tempo, ele levava suas cinzas para as montanhas, e agora quererá levar seu fogo para os vales? Essa mudança é muito interessante. Alguém que antes subia com as cinzas para as montanhas, agora desce trazendo fogo para os vales. É muito interessante a mudança que uma reflexão, que uma mensagem, que um tempo de contemplação pode causar na vida de uma pessoa. Um dos livros mais vendidos atualmente, e não atualmente, é um livro que está na prateleira dos mais vendidos há uns 4, 5 anos, é um livro que fala sobre um executivo que abandona tudo e se torna uma pessoa reclusa num monastério, e ele vai pensar sobre a sua vida e descobrir que ele é um líder servidor, do Hunter. Muito interessante, James Hunter. Então, quando nós olhamos para esta palavra, percebemos que nós temos esses nossos momentos de cinza e fogo. O que acontece com Zaratustra, acontece com todos nós. Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo, só acontece com algumas pessoas. Porque o que aconteceu com o apóstolo Paulo não foi um encontro qualquer. O que aconteceu com o apóstolo Paulo não foi uma mudança de cinza para fogo que com o tempo se esvai. O que aconteceu com o apóstolo Paulo foi uma mudança para a vida toda. E isso só acontece com algumas pessoas. Essa reflexão, ela vai além daquilo que o homem pode chegar à conclusão por si mesmo. É fogo do Espírito Santo de Deus. E o fogo do Espírito Santo de Deus, quando atinge uma pessoa, ela transforma ela por inteiro. E o fogo do Espírito Santo é tão poderoso que ele faz aquilo que uma fusão nuclear pode fazer no grafite, que é o elemento mais impuro, mas quando sofre uma fusão nuclear, ele se transforma em diamante. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida de uma pessoa. Ele pega a impureza e transforma naquilo que há de mais belo, mais valioso e mais puro. E o apóstolo Paulo vai contar essa transformação dele. Se você encontrar o apóstolo Paulo no começo lá de Atos, capítulo 8 e 9, você vai ver que o apóstolo Paulo era uma pessoa, como ele acabou de narrar para nós aqui, nós ouvimos a narração dele mesmo, que perseguia aqueles que se diziam cristãos. O apóstolo Paulo matava e autorizava a morte de quem se dizia cristão. Era a blasfêmia das blasfêmias. Até
que ele tem um encontro com o próprio Senhor. E aí, esse homem muda de tal forma que, além de ser curado, não é? Porque no momento em que ele encontra o Senhor, ele perde a visão, depois é curado. Todo mundo aqui conhece a história do apóstolo Paulo. Esse homem não para mais de falar do Evangelho. Ele é preso, solto, apanha, é maltratado, é tido como morto em muitas ocasiões por causa da pregação do Evangelho. Curava as feridas, voltava para as cidades e continuava pregando o Evangelho. Que fixação é essa? Que mensagem é essa que pode mudar uma pessoa da vida confortável, de amigo das autoridades, a uma pessoa perseguida por causa do Evangelho? Capítulo 21, o verso 31, volta um pouquinho, você vai encontrar o apóstolo Paulo sendo preso, é o contexto desse texto, e ele é preso por causa do Evangelho. Capítulo 21, verso 31, vai dizer que ele foi preso e levado em Jerusalém, e é levado para a fortaleza Antônia. A fortaleza Antônia foi construída colado ao templo de Jerusalém, a fortaleza Antônia. E ali o comandante daquela fortaleza se chamava Cláudio Lísias. Cláudio Lísias, o comandante daquela fortaleza. E por causa da balbúrdia da pregação do apóstolo Paulo, ele é levado, porque os judeus queriam matá-lo, porque ele estava em Jerusalém falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E Cláudio Lísias, então, fica tomando conta do apóstolo Paulo. Paulo está preso sob a autoridade dele. No capítulo 23, verso 24, Cláudio Lísias leva ele para uma cidade que é próxima a Jerusalém, chamada Cesareia. Cesareia é um porto de importância comercial muito grande, e ali era a sede do governo. Então ele leva para o governador. O primeiro governador a receber Paulo é Félix. E Félix escuta o apóstolo Paulo, e como um bom gentio, político, que tinha chegado no cargo porque era amigo de amigo, casado com não sei quem, né? E assim por diante. A história é bem comprida, mas olha, o Félix é um sujeito bem atual. E ele não tinha competência nenhuma para estar onde estava, mas tinha bons amigos, e era casado com as pessoas certas, né? E tinha o QI, quem indica, né? E aí, colocado ali, ele pega o apóstolo Paulo e, como um bom burocrata, não resolve a questão, mantém Paulo preso por 2 anos, até que o seu mandato vencesse. E quem substitui é Festo. Festo, quando assume, não entende nada de judaísmo, porque também é gentio, assim como Félix, resolve levar o problema para o rei. O rei é Agripa. E na primeira visita que o rei faz a Festo, aí já estamos no capítulo 24, a Festo apresenta como problema a ser resolvido para o rei Agripa, o apóstolo Paulo. E aí nós entramos exatamente no texto que acabamos de ler. E o apóstolo Paulo, então, ele vai contar o seu testemunho. E o apóstolo Paulo percebe que depois de 2 anos de reflexão, era o momento exato para dizer coisas importantes para as autoridades. Ele entendia, não tenho dúvida nenhuma, que ele estava diante das autoridades mais importantes e que ele tinha que pregar o evangelho para eles. Ele tinha que contar o seu testemunho. Ele não busca subterfúgios, ele não conversa amenidades, ele conta a sua experiência, ele conta o que aconteceu com ele, a transformação dele. E ele diz que ele era um religioso sem Cristo, que ele vivia o culto da sabedoria e que ele vivia um zelo sem amor ao próximo. Então ele fala dessa religiosidade que é vazia. E se tem algo que incomoda o ser humano, é uma religiosidade vazia, que por mais que você cumpra todos os ritos, ela não preenche seu coração. Por mais que você pertença à mais alta elite cultica, ela não enche o seu coração. Você entra vazio e sai vazio, porque falta a palavra de Deus, falta o encontro com Deus da palavra. E quando falta a exposição da palavra, quando falta o encontro da palavra do Senhor, a religiosidade é apenas uma série de tradições a serem guardadas, de ritos, calendário. Olha, meus irmãos, vocês não têm ideia de quantas perguntas eu recebi essa semana, por Facebook, por e-mail, sobre o ovo de Páscoa. É pecado, porque o ovo de Páscoa remete à época em que as pessoas eram idólatras, porque o ovo de Páscoa... Gente, vou dar a resposta. Pausa para a resposta. Eu não escrevi, porque eu não tinha tempo para escrever. Tinha coisa mais importante para fazer. Mas agora eu dou a resposta. Vou usar a resposta
que é uma resposta bíblica, que está em Romanos. Eu gostaria que você guardasse essa resposta como a minha opinião pessoal sobre o ovo de Páscoa. Quando alguém perguntar para você qual a opinião do pastor da sua igreja, ou de um dos pastores da igreja sobre o ovo de Páscoa, a minha resposta está escrita. Leia Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, ovo de Páscoa e assim por diante. Mas o débil não come ovo de Páscoa. Quem come ovo de Páscoa, não despreze o que não come ovo de Páscoa. E o que não come ovo de Páscoa, não julgue o que come ovo de Páscoa, porque Deus o acolheu. Essa é a minha resposta. Amém? Pronto, vamos voltar ao sermão. Volta lá para Atos. Centenas de mensagens sobre o bendito ovo de Páscoa. Está respondido. Tem gente que come ovo de Páscoa e agradece ao Senhor. Tem gente que não come, que acha um absurdo. Quem come não julga o que não come, o que não come não julga o que come. Para com isso, gente. O Evangelho é muito maior do que isso. É esse tipo de discussão que é tradição vazia. É esse tipo de discussão que os pastores gastam horas e horas perdendo tempo na internet. É armadilha para você deixar de pregar o Evangelho para discutir ovo de Páscoa. Para com isso. Volta ao Evangelho. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Essa é a mensagem da Páscoa. Para com isso. Eu vou dar ovo de Páscoa para os meninos, deixa lambuzar. Eu acho um absurdo. Não dá uma cenoura, dá tomate, dá alguma coisa para o menino. Mas para de discutir essas coisas. Porque foi nisso que o apóstolo Paulo se perdeu. O apóstolo Paulo diz: eu guardava essas tradições vazias, e se entristecia meu coração. Eu não encontrava com Deus, eu não vivia com Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: mas até que o Senhor Jesus me apareceu, e tudo mudou, e a minha vida foi transformada, eu fui completamente mudado, a visão é inquestionável. O homem famoso que tinha sido colocado na sepultura ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas, comeu com as pessoas, bebeu com as pessoas viram, não era um fantasma, era ele mesmo, não era outra pessoa, não era reencarnação, era ele mesmo, ressurreição. Aleluia! A mensagem da ressurreição, ela tem um foco, versículo 18. O foco está no versículo 18. O apóstolo Paulo diz, foco do versículo 18 do capítulo 26. Jesus Cristo me apareceu, e a minha missão está condensada no verso 18, diz o apóstolo Paulo, para abrir os olhos e converter das trevas para luz. A mensagem da ressurreição nos liberta. A mensagem da ressurreição abre os nossos olhos, diz o apóstolo Paulo. A mensagem da ressurreição muda a nossa perspectiva de vida. A mensagem da ressurreição, ela traz luz para o ambiente da nossa alma. A alma que está em trevas vê luz. A alma cheia de desesperança enche de esperança. A mensagem da ressurreição, ela troca o senhorio do Satanás que oprime para o Deus que liberta. E Satanás oprime de várias formas, inclusive através da religiosidade extremada e legalista. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que nós experimentamos a liberdade. Atos, capítulo 26, comprova Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, vai lá para você ver. Essa mensagem que Paulo recebe, esse mandato, está em Isaías capítulo 42. Abrir os olhos das pessoas. Isaías 42, versos 6 e 7 diz: Eu, Senhor, Isaías 42, 6, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, cegos espirituais, para tirar-lhes da prisão espiritual, o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas espirituais. O Senhor diz: Paulo, vai lá e cumpre a mensagem de Isaías, proclama a mensagem anunciada pelos profetas. Ressurreição é isso. Ressurreição é a mudança do ambiente da alma. Ressurreição em Cristo Jesus é abrir os nossos olhos para essas novas perspectivas e sair, volta lá para Atos 26, 18, do império de Satanás para o reino de Deus. Na prática, é o que acontece
quando o próprio capítulo 42 de Isaías, no verso 16, diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Ora, um cego que anda em caminho que não conhece, em vereda desconhecida, se ele é cego fisicamente, ele tropeça e cai. O texto está dizendo que o Senhor vai guiar o cego espiritual, transformando ele agora numa pessoa que enxerga, porque agora as trevas se transformarão em luz e os caminhos escabrosos em planos. Esta coisa, diz o Senhor, eu vou fazer, e jamais, verso 16 de Isaías 42, jamais os desampararei. Essa é a palavra que aparece em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Quando somos transformados, transportados, mudados pela graça de Deus. E Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, vai nos explicar como é que é essa mudança de um reinado para o outro. Ao dizer, Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou, o próprio Deus, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. É isso que significa. Darby, um comentarista, vai dizer que o apóstolo Paulo, diante das maiores autoridades, naquele momento em que faz a sua defesa, ele usa de uma dignidade perfeita. Ele não foge do assunto, ele vai ao centro do assunto e dirige-se às consciências daqueles que os ouviam, com esquecimento total de si próprio, que mostra bem um homem em quem a comunhão com Deus e a consciência das suas relações com Ele mantém o espírito muito acima do efeito das circunstâncias daquilo que ele vai dizer. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não estava preocupado em se defender, o apóstolo Paulo estava preocupado em levar o evangelho ao coração de quem o ouvia. Esse é o comentário de Darby. A mensagem da ressurreição, ela nos liberta, e ela nos faz deixar a tradição vazia para se importar com o próximo, com o encontro do próximo com Deus. Eu não vivo mais uma religião que ela apenas me preenche, para que eu me sinta bem. Eu vivo o evangelho, que se importa com o próximo e que quer levar para ele a mensagem de salvação, a despeito da minha própria defesa. A mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós ao tribunal humano, diz o apóstolo Paulo, né? Mas o que me interessa é levar a mensagem do evangelho, e é isso que ele faz. Olha de novo o versículo 18. Paulo diz que, além de abrir os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, o desejo do apóstolo Paulo é cumprir o ministério do Senhor, a fim de que as pessoas possam receber a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo diz: o Senhor Jesus apareceu para mim, e essa é a agenda que o Senhor me deu. A palavra remissão é a palavra aphesis, que significa perdão ou libertação. A palavra remissão é uma palavra muito interessante, porque ela era usada num contexto legal, em que alguém estava preso a uma dívida ou uma situação da qual ele não podia sair de maneira alguma. Era uma palavra usada para escravos que estavam na fila, sendo vendidos, ou estavam caminhando para um lugar de morte também, e alguém chegava e tirava essa pessoa da fila, e redimia, e dizia assim: quanto é que é esse indivíduo aqui? Ele custa 200 mil reais. Ok, então eu vou levar ele, e ele não vai ser mais escravo. Eu estou tirando ele da escravidão, estou pagando o preço para que ele seja livre. Esse é o sentido da palavra aphesis, é o sentido da palavra remissão. Redimir, remir, significa isso. Eu vou tirar sobre ele o peso de uma dívida que ele não consegue pagar, nem com a sua própria vida. Ele vai continuar escravo até a morte. Agora eu vou lá pagar o preço e vou tirar. Por isso a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, quando morreu por nós, o justo morrendo pelos injustos, Deus morrendo pelas suas criaturas, Ele mostra que nós jamais poderíamos ter vida eterna pelas nossas próprias forças. Uma coisa, meu querido, é você ser uma pessoa boa, outra coisa é ser uma pessoa redimida. Tem muita gente boa que vai para o inferno.
Tem muita gente que, eu não fumo, não jogo, não bebo, não sei o quê, não roubo ninguém, não faço parte de mensalão, não faço parte de nenhuma operação por aí está me procurando e tal, então eu não preciso nem ter comunhão com Deus. O dia que eu morrer, eu vou para o céu. Gente, não existe isso. Porque o nosso pecado que habita dentro de nós nos distancia de Deus. E a única maneira de nós voltarmos para Deus é olharmos para Jesus Cristo e dizer: Senhor Jesus, me livra do meu pecado, abre a minha mente, ilumina os meus olhos e me faz andar no centro da tua vontade. Eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que o meu pecado fosse lavado, perdoado. Porque por mim mesmo eu não terei acesso algum, pelas minhas boas obras, aos céus. Esse é o sentido da palavra remissão. Qual o resultado dela? Romanos capítulo 5, verso 1. O resultado está dito pelo apóstolo Paulo em Romanos, quando ele diz que a partir do momento em que nós cremos, isso é fé, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia por nós, nós temos paz com Deus, Romanos 5:1, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E se tem algo que diferencia o cristão do falso cristão, é a palavra Senhor. Como é que eu sei que a minha fé é salvadora ou não? Jesus é Senhor ou só Salvador? Porque ele tem que ser Salvador e Senhor. O que comprova que Cristo é o seu Salvador é o senhorio dele na sua vida. Como é que eu sei que Jesus é Senhor da minha vida? Bom, isso é uma boa pergunta. É quando eu vivo para Ele, como o apóstolo Paulo nos dá o exemplo. Ele é Senhor. A minha capacidade de raciocinar usa os valores de Cristo e não do mundo. Pense sobre isso. Pense sobre isso. O que é senhorio de Cristo Jesus? É quando nós percebemos que os valores de Cristo estão encarnados dentro de você. Eu faço, não porque eu acho que é correto, mas porque Cristo manda. Isso é senhorio. Resumo simples. Eu faço, não aquilo que eu acho, eu faço o que Cristo manda. Porque se eu for falar o que eu acho, eu vou perder. Eu vou me perder completamente. Eu digo sempre para os alunos nos cursos por aí, para pastores, que ninguém que entra num gabinete pastoral quer ouvir o que você acha, quer ouvir o que diz a Bíblia. Se você disser num aconselhamento pastoral o que você acha sobre aquela vida da pessoa, você está completamente equivocado, porque ela não foi ali para isso, ela foi ali mandada por Deus para ouvir o que a Bíblia diz sobre o caso dessa pessoa. Isso é senhorio. Então o senhorio não é, hoje é domingo, eu acho que eu não vou na igreja. Isso é senhorio? Não. Hoje é domingo, e a palavra do Senhor diz que eu tenho que me ajuntar, congregar com os meus irmãos e celebrar, e ouvir, ser alimentado, cultuar, entrar na casa do Pai, visitar o Pai, na comunhão dos irmãos, ouvir o que o Pai tem para dizer. Isto é senhorio. Eu levanto, tropeçando nas coisas, morrendo de sono, às vezes até meio chateado, vou porque o Senhor manda, Isso é senhorio, mas quando você entra pelas portas, você diz, como foi bom ter vindo e ouvido a palavra do Senhor. Como foi bom ter vindo e sido alimentado pelo Senhor. Como foi bom. E eu sei, e eu peço que ninguém abane a cabeça, nem aponte para o lado, que isso já aconteceu várias vezes com você. Não sou profeta, sou gente. E muitas vezes, a gente vai porque Deus manda, e não porque quer. Vai porque Deus diz e não porque concorda. E isso é senhorio. Vai porque Deus diz e não porque a tradição diz que se eu fizer vou ser justificado. Não, eu vou por causa do Senhor. Porque quando eu vivo religiosidade só por tradição, ela não suporta a tentação longe dos olhos dos outros. Mas quando eu vivo a religiosidade pelo senhorio, eu posso estar sozinho em qualquer lugar do mundo, que ainda assim serei cristão, porque sei que os olhos do Senhor estão postos sobre mim. E eu não quero desagradá-lo, porque Ele me ama e morreu por mim na cruz. Eu quero viver por Ele, para Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a mensagem da ressurreição, ela nos redime, ela muda a nossa mente, ela apaga a nossa transgressão, ela apaga a nossa dívida. Eu não devo nada para Deus, porque Cristo pagou minha dívida.
Não porque eu sou bom demais, porque Cristo pagou a minha dívida. E a Bíblia diz que quando Satanás vem te acusar e dizer das coisas que você fez no passado, e vem te dizer que você não tem livre acesso ao Pai, que você não tem autoridade, que você não vale nada, você diz assim: Satanás, a sua acusação não pega em mim, porque Cristo morreu por mim naquela cruz, e eu estou livre de todos os pecados que cometi. Eu não nego que sou pecador, eu assumo a minha culpa, mas eu não vou pagar o preço dela, porque Cristo já pagou. Então não venha me acusar, acusador. É isso que o cristão precisa resgatar. Tem muito cristão com problemas existenciais, porque ainda não entendeu o valor da remissão. Ai, tadinho do meu filho, tadinho da minha filha, ai, eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima mãe, ai, agora tem trauma, ai, Jesus, aí deita à noite e chora, ai, Senhor, eu estou chorando, ai, tadinho de mim, ai, tadinho da minha família, eu fui assim, ai, tadinho do meu pai, tadinho da minha mãe, ai, eu os abandonei, ai, meus vizinhos, coloquei o som do volume alto, e Satanás está lá, tá vendo, você não vale nada, e domingo você vai na igreja, com cara de crente, e domingo, para com isso, meu irmão. Todos nós erramos o tempo todo. Não somos pais perfeitos, não somos filhos perfeitos, não somos pastores perfeitos. Opa, pula essa parte. Mas não deixe Satanás te acusar. Nós não brincamos com o pecado, mas ele não nos aprisiona também, porque fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. O cristão precisa parar com essa trauma existencial. Nosso trauma foi pregado ali, ó. E ele ressuscitou. Terceiro e último lugar, a mensagem da ressurreição nos garante uma herança de vida e vida eterna. Verso 18. Volta lá para você ver Atos 26, 18. Paulo diz que o Senhor enviou ele para abrir os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que as pessoas pudessem receber a remissão dos pecados e, finalmente, que a ressurreição garantisse para eles a herança entre os que são santificados pela fé em mim. A herança que santifica. A família da fé irá morar na Nova Jerusalém. Isso é o que a ressurreição nos garante. A morte não tem poder sobre nós. Isso é o que a ressurreição de Cristo nos garante. Paulo ensina que a ressurreição aponta para o futuro, e o futuro é glorioso. Quando fecharmos os olhos aqui, abriremos os olhos na presença do Senhor, não vamos ficar dormindo, não vamos ficar em estado de putrefação, não vamos ficar perdidos, não vamos ficar vagando no espaço, ou como diz algumas religiões, pulando de um planeta para o outro. Tem uma religião, não vou dizer o nome dela por respeito, que é tão interessante, que diz que quando uma pessoa morre, ela fica pulando de um planeta para o outro. Se ela fez boas obras. E se ela errar o salto de um planeta para o outro, ela escorrega, cai no universo e reencarna na Terra como macaco. E tem gente que crê nisso. A palavra do Senhor diz que nós olhamos para o futuro. E o apóstolo Paulo trabalha algo que o Senhor falou duro ao coração dele. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versos 54 e 55. Paulo pregando sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15, 54 e 55. Ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde é que Paulo tirou a palavra aguilhão? Aguilhão era uma vara comprida que tinha umas pontas de ferro que você batia no boi, né, para que ele não se desviasse do lugar. De onde é que Paulo tirou essa palavra aguilhão? Do trauma existencial dele. Não. Paulo tirou da sua memória do seu encontro com Cristo. Quer ver? Volta lá para Atos capítulo 26, que você vai ver que o apóstolo Paulo, no versículo 14 de Atos 26, ao dar o seu testemunho, ele diz que Cristo falou para ele: Saulo, Saulo, Atos 26, 14, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares. Essa palavra significa resistir fortemente. Dura coisa é você resistir fortemente contra um aguilhão, contra essa vara pontuda que quer te guiar.
Aí Paulo agora vai dizer, lá em 1 Coríntios, lembrando um texto de Oséias, onde essa palavra não aparece, mas isso é uma boa discussão. Ele resgata essa palavra aguilhão e coloca lá no texto de Oséias, ao citar em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo assim: a morte foi tragada. Onde está a pressão dela sobre a minha vida? Jesus Cristo ressuscitou, eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Uma vez perguntaram para o meu pai: Seu Rude, o senhor tem medo de andar de avião? Ele falou: eu não. Aí a pessoa perguntou para ele: mas e se o avião cair? Ele falou: o avião cair não é meu? Não é meu? Isso tem um sentido. Como um bom cristão, ele estava respondendo: eu não tenho medo da morte, porque sei para onde eu vou. Isso é o que Paulo diz aqui. Mas mais do que a vitória sobre a morte, é a certeza da herança. Que herança? Que herança enchia o coração do apóstolo Paulo de tanta convicção? Filipenses 3, 20 e 21. Texto que eu já disse para os irmãos grifarem na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Filipenses 3, 20 e 21. Pois quando a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, diz Paulo, o Senhor Jesus Cristo, o qual, isso é herança, transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. E eu falei para os irmãos há muito tempo, Jesus Cristo é o modelo. Quando perguntarem para nós como será o corpo da nossa ressurreição, Jesus Cristo é o modelo. Qual é o texto? Filipenses 3, 20 e 21. Jesus Cristo é o modelo. Vai ser igual ao corpo dele. Teremos o corpo igual ao dele. Eu quero ter o corpo igual ao de Jesus Cristo glorificado, sei que você também. Você vai poder comer sem se preocupar com caloria. Você vai poder beber sem se preocupar sobre a vitória da bebida sobre você. Você vai poder atravessar paredes e ao mesmo tempo abraçar pessoas. Você vai lembrar e ser lembrado. Você vai amar na plenitude e ser amado. Essa é a bendita herança. Quando o apóstolo Paulo viu esse Cristo ressurreto, quando o apóstolo Paulo viu esse corpo diante dele, quando o apóstolo Paulo percebeu isso, quando aquelas pessoas todas, mais de 500 pessoas, viram a esse Cristo, com esse corpo na frente deles, que podia comer, que podia beber, que podia entrar numa sala trancada, aquele homem que eles haviam visto crucificado e colocado no sepulcro, 3 dias depois ressuscitou, não havia império romano, força no mundo que pudesse parar a maravilha desse fogo, dessa mensagem poderosa do Espírito Santo no coração dessas pessoas. Podia bater, podia prender, podia matar, podia decapitar, podia crucificar de cabeça para baixo. Essa mensagem ninguém podia parar e ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Porque é a mensagem que enche o coração e que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Portanto, a ressurreição, ela limpa o nosso passado. A ressurreição nos liberta no nosso presente, nos trazendo luz para andarmos no meio das trevas. E ela garante o nosso futuro. E o versículo 22 de Atos 26 diz uma coisa muito interessante. Atos 26, 22 vai dizer assim: tudo isso, diz Paulo, foi profetizado pelos profetas e por Moisés. John Sittema, um teólogo, ao falar sobre Páscoa, mostra passo a passo os detalhes da crucificação de Cristo Jesus, sendo cumprido, passo a passo. Ele diz, por exemplo, são vários, centenas, mas ele diz assim, é tão interessante, porque na época da Páscoa, no dia da Páscoa, o cordeiro era colocado às 9 horas da manhã e amarrado numa estaca pelo sumo sacerdote, para que as pessoas pudessem ver que ele era um cordeiro sem defeito. Que horas Jesus Cristo foi colocado na cruz? Às 9, no mesmo horário. Sabe que hora que o cordeiro era sacrificado pelo sumo sacerdote? Às 3 da tarde. Que hora que Cristo morreu? Às 3 da tarde. Por isso que João Batista, profeta, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ao iniciar o ministério de Cristo, já foi profetizado. E John Sittema diz, Jesus não apenas comemorou a Páscoa, ele a encarnou.
ele a encarnou. Tá bom, pastor, o senhor falou demais hoje. Mas o que é que eu levo para casa, né? O que é que eu levo para casa? Eu quero voltar a Zaratustra. Ele subiu levando cinza e desceu trazendo fogo. A diferença é que este fogo, com o tempo, acaba. O fogo da ideologia apaga. O fogo da ideologia político-partidária acaba. O fogo da ideologia ou da filosofia mundana acaba. E as pessoas começam a viver a gangorra, buscando outro fogo, e levando mais cinzas. Mas quando nós temos um encontro com Jesus Cristo pela fé, e o Espírito Santo começa a falar ao nosso coração pela graça, esse fogo não acaba nunca mais. Nunca mais, porque é o próprio Senhor que mantém ele aceso. E por isso, todas as vezes que nós imaginamos que estamos apenas com cinzas, Ele nos ensina que o sopro do Espírito faz a cinza ir embora e mostrar que ainda existe fogo ali. Ainda existe fogo ali. Ainda existe fogo ali. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor amplia o nosso horizonte, o Senhor nos tirou das trevas para a luz. Obrigado, Senhor, porque fomos rebeldes e abandonamos o Senhor e vivemos longe do Senhor, mas o Senhor veio nos resgatar em Cristo Jesus. E quando a mensagem de Jesus Cristo entrou pelos nossos ouvidos, o Teu Santo Espírito aqueceu o nosso coração e nós nos reconciliamos contigo mediante essa ação maravilhosa do Senhor em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos salva. Obrigado por esta fé que cresce dia após dia e que é fogo alimentado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pela certeza, Senhor, de que nossos traumas estão todos lavados naquela cruz. Os nossos pecados foram ali apagados pela Tua graça, pelo Teu imenso amor, porque o Senhor morreu por nós e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e vida eterna, e vida eterna. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Mantenha o nosso coração com essa chama acesa e com essa mensagem em nossos lábios, para que, assim como Paulo fez diante de Agripa e tantos outros homens e mulheres, o Senhor também nos dê autoridade para que possamos também levar a Tua mensagem em nossos lares e em todos os lugares que estivermos para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou. Em nome dEle oramos. Amém.